Mangi é um verbo que significa comer. É um verbo transitivo e por isso aceita objeto direto. Io mangias ion. Alguém come alguma coisa. Se eu colocar a terminação dos substantivos, eu vou ter o substantivo que significa comida, refeição ou significa o ato de comer. Mangio. Veja que mais embaixo também tem a palavra mangiado, que significa apenas o ato de comer. Então, se eu quero deixar claro que se trata do ato de comer, eu uso mangiado. Mas também é possível usar somente mangio para se referir ao ato de comer. Se eu acrescentar o sufixo age, eu vou ter o substantivo que significa alimento, comida, mangiajo. Veja que a diferença entre mangio e mangiajo é que mangio é a refeição completa e engloba todo o processo, enquanto que mangiajo é apenas uma parte da refeição. Por exemplo, arroz, feijão, carne são comidas e traduziria em Esperanto como mangiajoi, comidas. Então, mangiajo é parte da refeição, são os alimentos de forma específica, enquanto que mangio é todo o processo, é toda a refeição, é tudo junto. Entretanto, é possível que às vezes você veja a palavra mangio com o significado de mangiajo. Então, devido a essa proximidade de conceitos, essa proximidade de significados, às vezes pode-se usar um no lugar do outro. Então, isso é comum de acontecer. Se eu colocar, além da terminação dos substantivos o e o sufixo age, eu colocar também antecedendo ao radical a preposição al, eu vou ter o substantivo que significa guarnição, que é aquela comida que não é a comida principal e que acompanha a comida principal, al mangiajo. Enquanto que, por outro lado, em vez da preposição al, eu colocar o radical chef, eu vou ter o que é a comida principal, chef mangiajo. Se eu colocar a terminação dos adjetivos a mais o sufixo eb, eu vou ter o adjetivo que significa comestível, ou seja, que é possível comer, mangebla. Se eu colocar a terminação dos adjetivos mais o sufixo ind, eu vou ter uma coisa que é digno de ser comido, é aquela coisa que apetece, é aquela coisa que dá vontade de comer, que merece ser comido porque é bom. Manginda. Se eu colocar a terminação dos verbos mais o sufixo ed, eu vou ter o verbo que significa comer só um pouco, comer pouco. Mangete. Se eu colocar o sufixo ig mais a terminação dos verbos i, eu vou ter o verbo que significa dar de comer, fazer comer. É como que um sinônimo de nutrir. Manjig. Se eu colocar a terminação dos substantivos e o sufixo il, eu vou ter o substantivo que significa talher. Mangilo. E se além disso eu colocar também o sufixo ar, eu vou ter o conjunto de todos os talheres. Mangilaro. Se além da terminação dos verbos eu também colocar a partícula for, eu vou ter o verbo que significa comer tudo, devorar. Formangi. Se eu colocar a terminação dos substantivos, mais o sufixo ant, mais a preposição kun, eu vou ter o substantivo que significa comensal. Comensal é aquela pessoa que come comigo, junto comigo à mesa. Kun mangianto. Se eu colocar a terminação dos substantivos o, mais o sufixo ul, mais o radical hom, eu vou ter o substantivo que significa canibal. Hom mangiulo. Também existe em Esperanto a palavra canibalo, que é sinônimo de hom mangiulo. Se eu colocar a terminação dos substantivos mais o sufixo ei, eu vou ter o substantivo mangeio, que significa refeitório. E se além disso eu colocar também o radical rapid, eu vou ter o substantivo que significa fast food, rapid mangeio. Se eu colocar a terminação dos verbos i, mais o radical sat, eu vou ter o verbo que significa comer até se saciar, sat mangi. Se em vez do radical sat eu colocar o radical maten, eu vou ter o verbo que significa tomar o café da manhã, maten mangi. Se eu colocar o radical tag, vai ser o verbo almoçar, tag mangi. E se eu colocar o radical vesper, vai ser o verbo jantar, vesper mangi. Se eu usar a terminação dos substantivos mais o sufixo ul, mais o sufixo eg, eu vou ter o substantivo que significa glutão, ou seja, aquela pessoa que come demais. Mangegulo. Mangi, mangis, manjas, manjos, manjus, manju.
manginta, mangianta, mangionta, mangita, mangiata, mangiota. Exemplos: Kiu mangis ĉi tion? Quem comeu isto? Kulero estas speco de mangilo. Uma colher é um tipo de talher. La manĝo estis bona. La manĝado estis bona. A refeição foi boa. Li formanĝis ĉion, ĉar li estas manĝegulo. Ele comeu tudo porque ele é um glutão. La kunmanĝantoj ridis multe. Os comensais, aqueles que estavam comendo juntos, riram muito. Je kioma horo vi tagmanĝis? A que horas você almoçou?